Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. A Universidade Americana Johns Hopkins, a maior referência no mundo em coleta de dados do novo coronavírus, previu que o Chile chegaria ao dia 12 de abril com 23.700 casos e 226 mortes. Mas a contagem ficou bem abaixo. Segundo a própria Johns Hopkins, são 8.273 casos e 94 mortes. 1 em cada 100 chilenos morre da doença. Aqui no Brasil, são 6 mortes a cada 100 infectados. Qual o segredo bem-sucedido do Chile em lidar com o coronavírus? É isso que nós vamos explorar no programa de hoje, conversando com o médico brasileiro Júlio Bretas, em Santiago, e está aqui comigo no estúdio a economista Lucy Pambuctian, que até recentemente trabalhava na Bolsa de Valores de Santiago. Lucy, seja muito bem-vinda ao CNN Mundo. Muito obrigada. E aí, como é que está a economia chilena? Houve aqueles protestos no ano passado e agora a pandemia que pegou o Chile num momento de revisão da Constituição, né, de rever algumas questões sociais. Como é que está a economia chilena neste momento? Eu acho que mudou bastante a economia chilena, o ambiente chileno é outro, né? O Chile, os chilenos dizem que é outro Chile e verdadeiramente as questões todas sociais estão sendo alteradas, já vinha numa agenda desde outubro, quando começaram as manifestações, uma mudança de que o governo fosse mais ativo dentro da economia e isso obviamente impõe ao governo um gasto social maior do que tradicionalmente o governo chileno tem feito nos últimos anos, ou vinha fazendo nos últimos anos, e efetivamente isso fez uma transformação que estava a ponto de ser consolidada com a mudança, ou com o plebiscito que vinha agora em abril, mas que por questões da própria condição ou da conjuntura do coronavírus, agora foi adiada a votação para outubro. Esse plebiscito era para saber se os chilenos queriam mudar a Constituição. Exato. E como queriam mudar. Exatamente. Você estava me explicando antes da gente entrar no ar, quer dizer, ou o próprio Congresso atual faria essa mudança, ou um misto do Congresso com um comitê de especialistas. Sim, na verdade não existe um modelo ou uma redação do que seria a nova Constituição ainda. Então o plebiscito perguntaria a todos os chilenos, você quer mudar a Constituição atual, sim ou não? E a outra pergunta é qual a maneira de mudar e efetivamente a questão é se o Congresso atual, se os políticos que hoje estão no poder seriam responsáveis pela redação dessa nova Constituição ou se uma comissão mista formada por representantes do governo e da sociedade civil deveria fazer um task force, né, uma força-tarefa para redigir esse documento, a nova Carta Magna. E essa ainda é a tônica, né, o Chile ainda está em compasso de esperar e com bastante ansiedade a questão da Constituição, mas efetivamente o documento não está redigido, o governo vai indo, o governo do presidente Piñera vai até 2022, então provavelmente essa discussão ou essa votação que se dá em outubro vai materializar um início de conversas e de redação somente em 2021, às vésperas já praticamente da nova eleição, da próxima eleição presidencial. Então, acho que é um governo que ficou marcado e uma economia marcada pela manifestação pública de descontento, né? Um aumento do gasto público, obviamente, porque de alguma maneira há várias reformas microestruturais que estão sendo feitas na previdência privada, enfim, várias questões aí para os chilenos. O governo está colocando um pouco mais de dinheiro, mas a carga realmente ainda está ficando sobre a população e sobre os empresários, que agora vão começar a ter que colocar um pouco mais contribuir um pouco mais com esse bolo do benefício social, de bem-estar social que vai ser instalado no Chile. Nós vamos agora para Santiago conversar com o médico brasileiro Júlio Bretas, que trabalha em Santiago, já está morando no Chile há 11 anos. Doutor Júlio, muito bem-vindo aqui ao CNN Mundo. Conta pra gente qual é o ambiente nos hospitais, na rede de saúde de Santiago e do Chile de maneira geral. Olá, Loriel. Bom, como você comentava, o Chile estava esperando uma onda
do coronavírus bastante maior do que resultou ser. Então, foram tomadas medidas bastante drásticas, né? Desde o primeiro caso detectado aqui, que parece que foi no dia 3 de março, o Ministério estabeleceu um protocolo para casos suspeitos, que a princípio eram pessoas que vinham dos locais afetados. Isso se foi expandindo até quando se foi detectada a transmissão comunitária aqui no Chile, e eles tomaram uma medida bastante drástica, que foi um estado de exceção constitucional, que seria o equivalente ao Brasil um estado de sítio, por 90 dias. Isso foi decretado no dia 18 de março e incluiu uma medida que eu considero que, de forma sanitária, foi uma das mais efetivas, que foi o fechamento das fronteiras do Chile. O fechamento da fronteira no Chile é uma coisa diferente dos outros países. O Chile só tem um aeroporto internacional. Você, para chegar ao Chile via aérea, somente por Santiago. Então, quando você fecha essa via, você realmente isola totalmente o país. O que a gente tem visto é que, desde essa medida, os contágios eles pararam de crescer exponencialmente como previsto. O vírus está circulando, mas o sistema de saúde como um todo tem conseguido suportar bastante bem a pandemia até o momento, justamente por essa previsão que eles tinham inicialmente, que até o momento não se confirmou, por conta dessas medidas principalmente, né? O estado de exceção ele traz outras consequências. Você tem restrição de reunião em locais públicos, você tem a possibilidade do governo decretar quarentenas, como foi decretado aqui nos setores mais afetados, e também foi decretado um toque de recolher, que ainda está vigente também por esses 3 meses, que vigora das 10 da noite às 5 da manhã. Todas essas medidas elas foram tomadas mais ou menos em conjunto com o estabelecimento desse estado de exceção constitucional. As Forças Armadas são responsáveis agora pela gestão das regiões. Aqui é um pouco diferente do Brasil. As regiões elas são um pouco mais dependentes do governo federal, digamos, né, do executivo. Não tem tanta independência os estados, e com o estado de exceção constitucional ainda um pouco menos. Se designa um general para cada região, e finalmente dessa forma as ações podem ser um pouco mais coordenadas, talvez, que no Brasil. Enfim, são vários fatores que diferenciam o Chile do Brasil, no caso, mas assim, minha observação epidemiológica é que a medida mais efetiva, no sentido de aumento do contágio, foi o fechamento das fronteiras. E essa quarentena, você disse que nos locais mais afetados, são regiões geográficas mais afetadas? Sim, são comunas, né, ou parte de comunas que seriam equivalentes mais ou menos a bairros. Uhum. Né? Aqui em Santiago, os bairros da zona mais norte, oriente, foram os bairros mais afetados. Então, a gente teve aí uma quarentena total em cerca de 5 ou 6 bairros, e parcial em outros bairros onde você colocava parte desses bairros em quarentena total. Finalmente, essas medidas de quarentena e do mesmo estado de exceção constitucional, toque de recolher, tem um efeito colateral, vamos dizer assim, sobre a economia. A Lúcia, que viveu aqui, deve imaginar, é bastante grande, né? Então, assim, quando a gente fala a respeito de intervenções, com certeza elas têm efeito, comparado principalmente às não intervenções, não é? Mas a gente tem que considerar sempre nessas intervenções o que realmente é efetivo, e também os efeitos colaterais, já que o país está passando um período bastante complicado, situação política e social. De certa forma, isso para o governo
teve até algum benefício o estado de exceção constitucional, porque o controle de tudo que são os protestos, os vandalismos, os saques que estavam ocorrendo diminuíram brutalmente. E falta alguma coisa? Faltam leitos de UTI, respiradores, máscaras, equipamento de proteção para os médicos e medicamentos? Olha, afortunadamente não. O governo se preparou bastante com base nas primeiras previsões. Desde o dia 1º de janeiro, com o estado de exceção constitucional, o Ministério da Saúde ele assumiu a gestão de todas as clínicas públicas e privadas. Eu trabalho numa clínica privada, que aqui tem um dos 43 laboratórios onde se processam os exames. E uma vez que o Ministério assumiu, eles principalmente buscaram estabelecer protocolos e nutrir a gente com os equipamentos de proteção individual. Não tem faltado. A respeito dos leitos, eles aumentaram muito o número de camas em UCI, com capacidade para ventilação mecânica. Atualmente, a gente tem no país uma capacidade de 1.400 leitos. Estão aproximadamente, nesse momento, a metade deles ocupados. E desses leitos ocupados, a gente tem aproximadamente os 40% que são por Covid. Então, temos uma situação que ainda temos 50% da rede disponível. Dr. Júlio Bretas, muito obrigado pela sua participação aqui do CNN Mundo e até a próxima. Bom, eu volto a conversar aqui no estúdio com a economista Lucy Pambucjian, que até recentemente trabalhava na Bolsa de Valores de Santiago. Lucy, e o empresariado chileno? Porque aqui no Brasil, o empresariado brasileiro tem feito pressão muito grande, né, para não haver quarentena, para voltar à atividade, não só no Brasil, em outros países também. Como é que é a mentalidade do empresariado chileno numa situação como essa? O empresariado chileno também, como todos os demais em outros países. O Chile é um país que vive muito, claro, o PIB, quando você olha, tem exportação de matéria-prima, do cobre, obviamente vinho, enfim, pescados, etc. Mas é um país muito de consumo. A sociedade está muito acostumada a consumir, tem aquelas grandes redes de magazines, os retailers, que a gente fala lá no Chile. Os varejistas, né, as marcas grandes que estão sempre competindo, os supermercados, e é o programa tradicional do chileno sair para tomar um cafezinho à tarde e fazer uma comprinha. Sim. Então, obviamente, todo o setor do comércio está sendo impactado, mas o que o Dr. Júlio mencionava é que essa quarentena, que foi eventualmente seletiva em algumas comunas, permitiu que empresas ou comércios nas outras comunas em que a quarentena era parcial ou não tão estrita, continuassem seu negócio. E essa tendência também se viu no 18 de outubro, né? Depois do 18 de outubro, das manifestações de outubro, em que as grandes redes fecharam, né? Tudo ficou fechado, manifestações, saques, mortes, etc. Né? Mas o mercadinho da esquina reviveu. Então as pessoas, o mercadinho da esquina continua fazendo negócio, e essa é a nova geração de pequenos empresários que eram minúsculos, imperceptíveis, estavam à margem da economia, mas que agora foram reativados desde as manifestações de outubro, que continuam agora nesse cenário, mas efetivamente as grandes empresas, os grêmios empresariais, as associações de empresários estão fazendo o mesmo jogo que a gente vê muitas vezes em outros setores empresariais, que é fiquem em casa, não saiam, lavem as mãos e cuidem-se, mas também com uma pressão pro lado do governo de estender impostos, de que o governo possa fazer frente a alguns dos desafios financeiros, né, eventualmente, que as empresas vão ter nesse período. Quer dizer, o empresariado é a favor da quarentena desde que o governo venha socorrer
o empresariado, né? Está havendo muitas demissões, muito desemprego? Então, já começaram as demissões, os números que a gente vê no que seria o Ministério, né, do Trabalho são grandes, as pessoas que chegam para fazer a petição dos seus seguros-desemprego, da sua versão do seguro-desemprego lá no Chile, e constitucionalmente tem a impressão de que esse seguro tem um limite de quanto pode ser utilizado, a capacidade dele de utilização. E entendo pelas notícias que eu tenho visto e lido, é que já está chegando no limite. Então, isso mostra, para a tua pergunta, que tem bastante desemprego, o desemprego aumentou, obviamente as lojas que estão todas fechadas já começaram os processos de demissão, as indústrias não todas estão fechadas, mas empresas que tem a ver com indústria dependente do setor comercial, das empresas de comércio, de consumo, estão sendo impactadas. Então, esse pessoal está começando a fazer essa redução de quadros de maneira gradual, não é massiva, mas já está chegando a um pico que não se via no Chile, né? Uma quantidade crescente de desemprego. Os analistas estimam que o desemprego vai chegar a quase 10% esse ano, e tradicionalmente é 5%, 6%. Aumentou um pouco nos últimos meses, mas o coronavírus, obviamente, vai ter um impacto maior. Quer dizer que no Chile eles mantiveram a lei de responsabilidade fiscal, as regras do ajuste, é uma economia tão bem ajustada, né? Eles não saíram dos trilhos ainda? Saíram, Lorival. Na verdade, todas as demandas sociais que eram as mais fortes durante as manifestações de outubro, de alguma ou outra maneira foram atendidas. E isso teve um impacto, né, no orçamento do governo de um gasto de mais de 10% em relação ao que tradicionalmente eles gastavam. O governo chileno, como todo mundo sabe, é muito estruturado, eles são bem organizados, receita, saída, é tudo muito estruturado há muitos anos. Não tem um aumento assim expressivo do gasto público. E as medidas que vieram no pós-18 de outubro efetivamente fizeram essa transformação. Então, tem aumento no salário mínimo, na ajuda que o governo dá às pessoas que eles falam da proporção de 60% das famílias as famílias que representam 60% de mais pobres lá no Chile. Então, o governo começou a pagar uma contribuição adicional, como se fosse uma bolsa, né, bolsa de salário, família, né? Oferecendo um pouco mais, sobretudo para pessoas com mais de 70 anos, que efetivamente não conseguem mais trabalhar. O governo fez várias medidas, saiu bastante do seu script, mas tudo pensando no pós-manifestações de outubro. Para o coronavírus, teve agora uma injeção, uma capitalização que eles fizeram para ajudar o sistema de saúde, comprando materiais, montando hospitais de campanha e coisas assim, mas é proporcionalmente muito pequeno, é incomparável, por exemplo, com o valor que o governo brasileiro está fazendo, né? Porque também lá são 17 milhões de pessoas, aqui somos 200 milhões. Então, sim, o governo chileno saiu completamente do tradicional script deles, muito impactado, muito influenciado pelo que aconteceu nas manifestações de outubro, mas o ajuste que eles estão fazendo agora, de novo, pós-coronavírus, ainda é limitado na saúde, muito especificamente. Não tem uma coisa assim forte para os empresários. O Chile é um experimento na questão da previdência. O outro gargalo do Chile social é a questão do pagamento da educação, principalmente o ensino superior, né? Exato. E esses 60% mais pobres deveriam ter bolsas. Essa foi a decisão ali a partir do governo Bachelet, né? Foi aumentando, 40%, 50%, chegou a 60% na Bachelet. Essas são as duas grandes questões que podem ser modificadas, ou não são questões constitucionais e existem outras mudanças em discussão? Não são constitucionais. Eu acho que toda a discussão da Constituição foi evoluindo, enfim, começa com as manifestações de outubro, que efetivamente começam por conta do aumento da tarifa do transporte. A gente já viu esse filme, sabe como funciona. 2013, então, Brasil. Começa com os 30 centavos, no que seriam 30 pesos lá. Essa é
a bandeira, assim, o que faz o turning point, né, de começar as manifestações, mas na sequência já começa o sistema de pensão, que é uma agenda que vinha sendo muito debatida e uma queixa muito grande das pessoas desde 2014, mais ou menos, mas que nunca se manifestava assim de maneira homogênea na sociedade, e a partir das manifestações de outubro, efetivamente todos começam a defender essa questão da transformação do modelo de pensão. A educação também, efetivamente, é uma discussão, porque a gratuidade que está no papel, em 60% nas famílias que são a representação dos 60% mais pobres do Chile, é real, mas não tem vaga suficiente para toda essa gente. Vagas com gratuidade, né? Porque no fundo, não é o governo que está pagando isso. O governo exigiu que as universidades tivessem vagas gratuitas. E aqui é importante, acho que é uma diferença muito forte com o que a gente tem aqui no Brasil. Quando a gente fala em universidade pública, aqui a Universidade de São Paulo, as federais, elas são completamente públicas, gratuitas, bancadas pelo governo e gratuitas para as pessoas, rico, pobre, para todos. Lá no Chile, a universidade pública, ela é do governo, mas ela é cobrada. As pessoas sempre estudaram na Universidade do Chile, na Universidade de Santiago, na de Concepción, todas elas pagando. Então, não era uma faculdade de status público, mas não financiada pelo governo. E na Previdência, você estava explicando que as empresas é que vão ter que arcar com uma fatia maior da contribuição dos seus funcionários. Vai haver algum incentivo fiscal, alguma ajuda para as empresas fazerem isso? Não. E efetivamente as pessoas têm que fazer a contribuição, 10%, né? Isso não é um benefício que a empresa dá, de paga uma contribuição privada, como a gente tem aqui no Brasil. É obrigação, todo cidadão tem que ter o seu seguro de saúde, todo cidadão tem que ter o seu seguro de previdência. Né? A sua contribuição previdenciária sempre foi 10% do salário mensalmente. Mas o que aconteceu ao longo desses anos são que as pessoas que contribuíram por 30 anos começaram a se aposentar, agora 2011, 2012, 2013, e perceberam que essa contribuição de 10% do seu salário, ao longo dos anos, se valorizou, se capitalizou, mas não chegou a ser o valor do último salário da pessoa. Então, o aposentado que ganhava, vamos supor aqui, 1 milhão de pesos, que é algo como 2 salários mínimos e meio, não se aposenta recebendo 1 milhão de pesos. Ele recebe 20% disso, 30% disso. Então, o padrão de consumo, de vida dessa pessoa que estava acostumada, inclusive pagando, às vezes, prestação para o filho, porque esse não é o pobre, os 60%. Né? Essa não é a fatia de pobres que estão no Chile, que tem acesso à gratuidade. Então, é a classe média. E aí essa pessoa, né, esse chefe de família, muitas vezes se aposenta com uma fração do que era a sua aposentadoria, com todos os gastos que ele tinha, as dívidas que ele tinha, um padrão de vida que ele tinha, e isso foi esgotando o sistema, e essa inquietude toda das pessoas vem por conta disso. Então, o que o governo faz como uma das medidas pós-manifestações de outubro em relação ao sistema de previdência vamos exigir que todo mundo faça uma contribuição de 6% a mais, então, em vez de 10%, vai ser 16%, mas tranquilos, isso não vai sair. Esses 6% adicionais não saem do bolso do trabalhador, vão sair da empresa. E metade desses 6%, ou seja, 3%, vão para a conta da pessoa mesmo, para que não ocorra, para evitar que ocorra isso da aposentadoria tão baixa quando a pessoa se aposenta, mas a outra parte, a outra metade, os outros 3% desse adicional, vão para o que já em 2016 foi formado de um pilar solidário, que é para subsidiar, mais uma vez, esse outro público, os pobres, muito pobres, os pobres ou os trabalhadores que não puderam contribuir 30 anos e estão abaixo do nível mínimo, então para complementar de alguma maneira a previdência desse pessoal. Lucy Bambukjian, economista, também administradora, até recentemente diretora comercial da Bolsa de Valores de Santiago, agora, para nossa sorte, pegamos você aqui no Brasil. Muito obrigado por participar do CNN Mundo. Pois é, o Chile aí lidando com as suas questões
no meio de uma pandemia. Nosso programa vai ficando por aqui. Para rever as entrevistas do CNN Mundo, basta entrar no canal da CNN Brasil no YouTube, depois é só clicar nos vídeos do CNN Mundo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.